e música. Olha só. Eu vou falar muito de filme aí, porque o meu negócio é aviões e filmes. Aí a gente vai falar disso. Mas eu sou um cara interesseiro, Lito. Eu não começo a conversa antes de ganhar meu presente. Primeira coisa, é meu presente inútil. Vamos ver, o que eu trouxe pra você aqui? A caixa preta de um avião. Não. Cara, tem um negócio aqui sensacional. Olha, tá pegando até o saquinho plástico é com o logo do Aviões de Música. Precisamos disso, diretor. Tem uma camiseta que mostrando como é que o avião voa de verdade. Que é isso? Lei de Newton, ação e reação. Cara, aqui tá tudo aqui. Tá tudo aí. Asa curva pra baixo. Ó, Mostra. esse não é o presente inútil ainda. Não, Esses o são inútil presente- vem aqui. Ah, tá. Isso é presente bom, olha aqui, ó. Uma camiseta com um diagrama de como funciona o avião. Meu livro, Onde Morrem os Aviões. Onde morrem os aviões, olha aqui, ó. Tá pegando, diretor? Olha Tá aqui, bonito, olha, tá bonito. Tá bonito. Uma capa bonitaça. Cara, isso aí é Legal uma isso, história hein? interessante. Não sei de... Você tá aqui em São Paulo desde... Putz. Nasceu aqui. Não, eu nasci no interior, fiquei até os 17 em São Bernardo, fui pra Manaus e depois vim pra cá aos 19, vai. 19 pra cá eu tô aqui. Você lembra que na Ponte Aérea na Ponte Aérea Rio-São Paulo, tinha uns aviões que eram 4 motores a hélice? Um antigão. Ah, eu até devia ver, mas eu não manjava disso. Então, eu conto a história desses aviões que eram da Varig, quando eles foram vendidos para o Zaire, na África, e eu fui junto no pacote para trabalhar lá. Eu trabalhei Você 3 fez parte meses. do acordo? Fiz parte do acordo. Caramba. Essa é uma história sensacional, esse livro aí. Isso aí é transferência de tecnologia, que ele chama, é isso? Você foi lá como técnico? Eu fui transferir a minha inteligência. A inteligência foi vendida Não, junto. o legal é assim, só dando um spoilerzinho. Tá. O cara que me contratou, ele falou assim, bom, eu preciso de alguém lá para ensinar meus mecânicos a trabalhar com esse avião, porque a gente não tem esse avião lá. E você conhece esse avião aqui. Falei, beleza. Aí mas como que é o salário, essas coisas? Aí o que ele me... E falando inglês, né? O cara, lá nos Aires se fala francês, mas o cara falava inglês perfeito. Aí ele falou, bom, vou te pagar $4.500 por mês, mais casa e comida. Aí eu, $4.500 eu não ganhava no ano. Caramba! Na Varig. Eu falei, vou. É claro. Só que na época que eu fui, não tinha Google, eu não sabia como que era o país, que tinha acabado de uma guerra civil lá. Nossa. E aí tem a aventura toda de como eu fui preso, quando eu quase Você foi morri. preso? Você pode Passei falar alguma fome. coisa sobre isso? Depois a gente... Vamos Vamos falar posso? então. Vamos Depois do falar. presente eu vou falar. Mas por que chama Onde Morrem os Aviões ou se você contar é o spoiler do livro? É mais ou menos o spoiler. Ah, assim, tá. depois que eu saí de lá, alguns aviões morreram, digamos assim. Olha a foto atrás, ó. Tô vendo. Olha, Aqui, todo ó. acabado o avião ali embaixo. Ó. Detonadaço, olha aqui. Mas o avião... Eu vou perguntar essas coisas depois. O avião tem uma vida útil mesmo. Tem. E tem avião aí de década de 80, não tem voando? Tem. Mais antigo? Tem avião mais antigo ainda. Tem um avião, eu voei num avião de 1927, faz 3 anos. Mas não de passageiros. Esses grandes. Ele leva passageiro, acho que leva 6 passageiros. Ah, tá. Mas você tem que assinar um termo lá dizendo que é por sua conta o negócio. Você paga, mas é por sua conta. Porque ele é experimental, não é mais para estar voando com passageiro. E é só um voo turístico só para você sentir o avião de 1927. como que Eu andaria numa locomotiva Maria Fumaça que é menos perigoso, porque, né? Se ela der algum problema, você desce e você tá no chão. Você tá no trilho, Avião, né? fazer um teste desse, eu não assinaria E o isso. detalhe é que esse avião que eu voei já tinha se acidentado. Ele foi acidentado 2 vezes. A segunda vez foi no México e ele ficou abandonado. Aí foi uma equipe de americanos lá, restaurou o avião, Nossa. levou para os Estados Unidos, fez uma reforma e está voando com turista lá. E você foi? E eu fui. Deus me livre. Pô, $75. Agora vem os inúteis aqui, ó. Tá. Tem um adesivo de decolagem, um Que é pra adesivo usar- para você remover antes de voar. Boa. E o do Aviões e Músicas para você botar no seu cenário. aí, Ó, ó. que legal. 3 adesivões aqui, ó. Não são inúteis, não, cara. Eu vou usar isso aqui. Bacana. E posso perguntar, então, onde morrem os aviões? Você foi preso por quê? Então, pensa assim, o Zaire, que agora não é mais Zaire, chama República Democrática do Congo. Onde ele fica lá na África? Perto do quê? Eu tô Fica tentando bem localizar. Fica bem no centro. Sabe onde fica Angola? Sei. Então, Sudão fica do lado. aqui... Peraí, eu tô tentando localizar. Bem no meio. Pega o meio da África. Tá. Aí tem o Zaire é gigantesco, país gigantesco. O Congo é um país pequenininho, fica em cima do Zaire. Tá. Do lado esquerdo do Zaire, fazendo fronteira, fica Luanda, Angola. Luanda não, Angola. Luanda é a capital, né?
E o país hoje se chama República Democrática do Congo. Se tem democrática no nome, tu já sabe que é uma ditadura. Tá? Para começar. Para enganar. Então, na época que eu fui, o Zaire tinha acabado uma guerra civil tentando destituir o ditador de lá, que era o Mobutu Sese Seko. Só que eu não sabia de nada disso, cara. Como eu falei, não tinha Google, não tinha nada. Então eu peguei uma Reader's Digest, que é uma revistinha assim, para ler o que tinha lá, e eu sabia alguns detalhes do Zaire, mais nada. Eu sabia que falava francês lá. E aí foi. Só que esse cara que veio para cá, pensa, o cara que está nessa situação lá, ele vem para um país como o Brasil, que é extremamente avançado tecnologicamente, então ele comprou geladeira, fogão, banheira, bateria de carro, pneu de carro. O que ele pôde comprar de coisa aqui no Brasil que não tinha lá, ele embocou isso dentro do avião. Não tinha você lá, ele comprou você ele também. Me comprou. E o avião foi. Aí chegou lá, é óbvio que a alfândega não vai deixar o cara entrar com aquele monte de muamba, né? E aí a gente chegou às 5 horas da manhã, chegou a Polícia Federal lá com um fuzil, Polícia Federal deles. E ia querendo entrar no avião e o cara falou, não, você não vai entrar no avião, não. O dono do avião falou para a Polícia Federal, você não vai entrar no avião. A Polícia Federal, então todo mundo para a salinha lá. Aí fui eu, os pilotos e um outro mecânico que estava comigo também. E a gente ficou lá aguardando e não entendia o que os caras falavam. Mas não era a sua mercadoria não era sua. Mas não interessa. Até explicar, né? Então, e você está num país lá que nem visto tinha para entrar, né? Nossa, cara. E aí ficamos presos por 4 horas até que chegou o dono da empresa. Ele chegou com uma valise e o cara assim, puta, eu vou dar um spoilerzão no livro, assim, mas eu narro muito bem como é que o cara vem vestido. Mas já aqueles filmes de Tarzan, que sempre tem um carinha assim com uma... Tarzan não é do teu tempo. Sabe quem é Claro Tarzan? que é, claro que eu sei. Fez uma cara assim de quem é Tarzan? Não, é que do Tarzan eu não lembro de gente com roupa. Ou você tá falando dos caras... Não, o Tarzan não, mas tinha o pessoal da selva lá que tinha uma roupinha de safari, assim. Sei. Então esse cara, uma roupa toda branquinha, assim, de safari, um chinelo tipo, sei lá, de São Francisco. Sei. E ele vem com uma valise preta. E quando ele chega, tem um monte de seguidores atrás dele, assim, né? Tipo, um cara abanando. Segurança. É mesmo? Aí ele entrou na sala junto com o diretor da Polícia Federal e saiu sem a valise. E aí todo mundo tá liberado. Porra, imagina, né? Imagina. Se você acha que o Brasil é corrupto... Nossa, cara. Você não imagina como... Lá é na cara dura. Os caras não colocam na cueca lá, não precisa. Não, entrega e todo mundo vê. E quando eu fui voltar para pegar... Eu levei o primeiro avião, que já é uma aventura você fazer a travessia do Oceano Atlântico com um avião tão antigo quanto esse era e que voava só na ponte aérea. Então eu conto os problemas que vão dando, o que vai acontecendo. Mas como você faz um só de ponte aérea para atravessar o Atlântico? Como que adaptação que teve que fazer ou nenhuma? Nenhuma, mas quando o avião voa sempre com pouco combustível, o selante que tem dentro do tanque, com o tempo começa a secar. E aí quando você abastece ele com tanque cheio, que é para cruzar o oceano, começa a vazar combustível por tudo quanto é lugar. Caramba. Aí eu conto esses detalhezinhos também. Mas vaza porque é antigo? Ou não? Todo avião é assim? Não, porque era antigo. Ah, tá. E porque não levava muito combustível mesmo. E porque a asa dele era meio rígida. Você vê os aviões modernos, a asa balança bastante, flexível. Isso é bom. Isso é bom. O avião que tem asa um pouco mais rígida, ele costuma rachar. É por isso que aquele passaredo chama passaredo, porque você vê a asa fazendo quase... Fala, meu, é um passarinho mesmo aquele negócio. E eu fico com medo, eu acho que não tem nada a ver, me corrija aí. Com avião com hélice dá mais cagaço, né? Porque você tá vendo aquele negócio de girar, você fala, vai parar de girar. Você assiste Pica-Pau, você assiste aqueles desenhos, né? E aí para, é mais perigoso ou não tem nada a ver? Não, nada a ver. Sério? E por que ele balança mais? Porque normalmente o avião a hélice, ele voa mais devagar que o avião a jato. Se ele voa mais devagar, não, mais baixo. E se ele está mais baixo, ele está mais próximo das camadas de nuvem. Logo, ele está mais sujeito à turbulência do que o avião que está voando mais lá em cima. Os voos você quase consegue... O pessoal se levantar a mão na casa e fala, ei, cara, tô passando aqui, velho. Mas você não tem mais medo de viajar? Ou você já teve? Nunca tive. Eu nunca tive. Quando meu filho nasceu, eu fiquei alguns meses com medo de viajar. Olha que louco. Porque você achou que ele não podia ficar sozinho no mundo. Exatamente,
Mas foi coisa de meses, assim. Eu nunca pensei sobre a possibilidade de acontecer alguma merda no voo. Aham. Com o nascimento dele, por alguns meses, e talvez um ano inteiro, eu pensei, cara, eu não posso morrer. E aí eu ficava encanado com a possibilidade de. Aí eu assistia aqueles programas de acidente aéreo pra me acalmar e tentar entender. Eu ficava mais preocupado, entendeu? Porque lá eles exageram, né, cara? Lá é uma dramatização excessiva. Ei, Cara. Você tá falando do Mayday Disaster? Não é? É. E aí, naquela hora, em meia-noite e 45, eu não sei, aquela narração, né? E o suor Os correndo. suores aqui. correndo. Ó, macacos me mordam, não estou conseguindo falar com a torre. Ó, parece aqueles filmes da sessão da tarde, cara. É. E a dramatização, o que eu gosto de assistir, não para criticar, Ó, tem mas pizza pra... aqui, tá? Se você Opa, quiser, daqui a vai pouco dar uma falando aí. fome aí. Olha aqui, ó, dá uma olhada aí. Este não é um presente inútil. Não. Eu gosto de assistir aquilo porque você pega uma história que você já sabe o final. O final é o acidente. É. E aí o Mayday, ele conta isso de uma maneira que seja palatável para quem está assistindo. Ele tem que manter o cara grudado ali. Então, a sequência de como vai acontecendo o acidente, ela é feita por um roteirista, assim, bem interessante. Só que não corresponde à realidade do que realmente aconteceu. Por exemplo, na maioria das cenas, você vai ver o piloto normalmente, né? Acontece alguma coisa no avião, o manche já começa a tremer. Essa cena não é familiar? O cara Claro! Não, e não acontece isso? E o cara olha pra trás. Pô, não acontece isso no avião. O manche é hidráulico. Então vai tremer o quê? Entendeu? E se for tremer, o avião não vai estar embicado para baixo, porque ele não está em stall. É meio Então, fantasioso. Treme, começa a acender botão pra caramba, né? Alarme pra Alarme. caramba. E aí você fala, cara, tem esse alarme. E isso também não. Tem algum alarme sonoro? Então, Tipo, alguma coisa? existem alarmes, mas não são bem aqueles que eles tocam lá. É um alarme específico, assim. É muito interessante isso, cara. Para quem não conhece muito de aviação, a frequência do alarme que soa dentro do cockpit, eu sei que você gosta de áudio, gosta de som. Então, a frequência do alarme, ela é específica para determinada gravidade do problema. Então, se o problema não é muito grave, é um tom que não vai te alertar, você só vai ficar ciente dele. Quando é um problema grave, tipo um fogo no motor, a frequência do alarme já é diferente, que é para te chamar a atenção e você tem que tomar uma ação em cima daquele barulho. A frequência e o intervalo também é diferente? Ou é pá, 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 e o outro é pé, pé, ou não tem... O intervalo pode ser, mas não é muito... Não existe uma regra para isso. A frequência tem. Minha mulher usa esses negócios. Eu vejo pela frequência a gravidade da merda que eu fiz. Se ela começa a falar, Vilela, eu já falei. Cara, aí aumentou a frequência, eu já falo, não, eu fiz mesmo, desculpa, já vou pedindo desculpa antes. Mas eu não sabia disso daí, não. Então, o cara já fica. Porque, cara, é muito botão. Eu já entrei numa cabine de avião. Eu não sei, eu acho que todas são assim, né? Desses Boeings e tal. Sim. Cara, é um painel aqui. A janelinha mesmo é pequena, né? A visão, porque ele não tem muita coisa que olhar pro lado de fora, né? É mesmo? É tudo por aparelho. A maioria das vezes, você vê, a maioria dos voos internacionais, por exemplo, eles são noturnos. Então, se olhar para fora, você vai ver estrela. Aliás, os pilotos de linha aérea, eles têm a melhor vista do universo, cara. Cara, imagina ver uma aurora boreal, cara. E ver, né? Se estiver lá pro norte. E ver o Cruzeiro do Sul, se estiver voando no Hemisfério Sul, que não existe para terraplanista no Hemisfério Sul. Mas o Cruzeiro do Sul só existe no Hemisfério Sul. Quando ele cruza o Equador, ele não consegue mais ver o Cruzeiro do Sul. Porque ele tá sempre virado pra gente? Você só é visível no Hemisfério Sul, o Cruzeiro do Sul. E deve ter também um conjunto de estrela que também é só visível no norte. No Hemisfério norte, E o terraplanista já não... Né? É tão fácil, é só pegar um boneco desse e levar até lá. Não, mas eu não entendo o terraplanista, até de você pegar um avião, você já vê a curvatura da Terra, né? Dependendo da altura que você está, quando você está subindo, você já vê um pouquinho, né? Aquela curvatura. Usar uma GoPro fica mais curvo ainda. Eles falam que tem uma lente na janela que distorce, uma fisheye na janela. Eu não pensei nisso também. Isso, tá vendo? Porque eles. Minha mulher também é assim. Ela fala assim,
Você vai nesse showzinho, elas ficam querendo pegar Elas nunca falam quem são elas. Essas menininhas aí que dão em cima de você. Tem umas Maria comediantes também? Tenho. Olha. Eu chamo de Maria ri com as outras. Tem, cara. Boa. De piloto deve ter também. Deve ter de tudo, né? Tem Fãs. tudo. Tem as aerobaldes. O que é aerobaldes? Aerobaldes é assim, tem uma escala, né, de... Aerovélia? Tem aerovélia Eu também. vou me comprometer agora. Eu vi uma aerovélia uma vez, cara. Não, tem as comissauras. 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 Boa. Aerobaldes é o pessoal que faz a limpeza no avião. Ah. Elas têm o apelido de aerobaldes, né? Que é os mecânicos ficam ali cortejando umas aerobaldes, entendeu? Tem todo um ecossistema, né? Tem. Que funciona quando você... Antes de você entrar, depois... A gente nem vê, né? Os caras que colocam a mala... Cara, mó trampo, colocar a mala, tirar a mala. Eu já vi os caras enchendo o tanque, né? Um puta mangueirona naquele negócio. E se aquilo é pressão, como que é? Engata aquilo lá, não tem perigo de sair vazar? Então, se você embarcou por Guarulhos, todo o combustível de Guarulhos fica no subsolo. Então, quando o avião está ali em cima de um enorme... Caramba, tanque. Tubulação. São tubulações. A refinaria fica lá perto daquele hotel, onde ficam os tonéis mesmo. Mas tem um monte de tubulação ali embaixo, que vem um caminhãozinho depois, para embaixo da asa do avião, acopla uma mangueira no chão, onde está o combustível, e do chão é bombado para dentro do avião, que é aquela mangueirona. Mas tem todo um processo de segurança, tem válvulas de segurança. Se uma mangueira daquela romper, aí automaticamente a válvula se fecha para não ter um grande vazamento de combustível. E o querosene, que é o combustível que se usa no avião, ele não é tão inflamável quanto a gasolina. Ah, é? A gasolina de carro, por exemplo, você botou um fósforo ali, ela já pega fogo. Você deixou ela no chão, ela evapora rapidamente. O querosene não. O querosene ele é meio oleoso, ele não queima tão fácil. Ele é e por mais isso grosso? ele é um pouquinho mais oleoso e não é tão volátil quanto a gasolina. Então ele não é tão perigoso assim. Se você jogar um fósforo numa poça de querosene, ela não vai inflamar. Ah, é? E por que ele é melhor do que uma gasolina, por exemplo? Por causa... Vamos ver. Como é que eu explico isso de maneira simples? Porque, por exemplo, o meu carro é diesel. Uhum. O diesel... É bem parecido. É. É bem parecido. Então, o poder calorífico do querosene e do diesel também, eles, com alta pressão, ele tem um grande aproveitamento térmico. Tá. A gasolina, se pressionar ela para a pressão que é usada dentro de uma turbina, ela vai inflamar muito antes do Entendi. ponto ideal, entendeu? Então muda todo o processo de queima desse negócio para impulsionar o avião. E basicamente o combustível serve para quê? Para girar a hélice ou para fazer a turbina funcionar? O combustível ele serve para você transformar energia, né? Ele é um líquido, então através da mudança química ali, ele pega fogo e ele pega essa energia calorífica que vai para a turbina e a turbina faz mover todo aquele gigante motor ou hélice, né? Ou aquela pá do motor a jato ou uma hélice para dar propulsão para o avião. E é isso que faz ele ir para frente e não cair sustentado pelo ar, né, que vem de baixo, imagino eu. Explicando de uma maneira bem simples. Bem simples. Faz conta que você está no mar com esqui e tem uma lancha que vai te puxar. Tá. Se você está parado, você está afundado. Isso. Na hora que a lancha começa a andar, você começa a subir e teu esqui fica ali. É um processo semelhante. Não é igual, tá? Senão, depois vem os haters aí falar, o cara tá ensinando errado. Não é isso. Mas enquanto você tiver velocidade na lancha e não cair do esqui, você não vai afundar. O avião é semelhante. Enquanto ele tem velocidade horizontal e determinado ângulo, não adianta ele estar assim, porque assim quem voa é foguete. Tá. O avião tem um ângulo máximo que ele pode voar. Enquanto ele estiver nesse ângulo do esqui, ele não vai cair nunca, mesmo que ele perca os motores. Perder os motores, ele vai planando, só que agora ele tem que arrumar um lugar para pousar, né? Não, mas não vai chegar um ponto que ele vai despencar? Ele não vai embicar? Não. Ah, é? Não, Tipo, isso é treinado pelos pilotos, sabe? Você perde um motor ou perde os dois motores, você vai planando. Aliás, tem um recorde de planeio. Foi um acidente que aconteceu com um avião do Canadá. Estava indo do Canadá para a Europa e no meio do oceano
teve um problema de vazamento de combustível, porque os mecânicos instalaram um componente errado no motor, perdeu todo o combustível do avião e os 2 motores apagaram. Os caras planaram por 26 ou 27 minutos. Caramba. Eles voaram mais de 300 quilômetros. Estavam muito sem alto. motor. Estava muito alto, porque existe uma razão de planeio em avião. Por exemplo, perdeu os 2 motores. Um avião desse, que era um A330, acho que era um A330. A razão de planeio dele é de 7 a 9 para 1. O que significa isso? A cada 9 metros que ele vai para frente, ele perde 1 metro só. Ah, tá. Tem um cálculo já para isso. Tem um cálculo para isso. Aí, a altitude que eles estavam, calcularam onde eles poderiam chegar e, por sorte, tinha uma ilha, né? Os Açores estavam ali na frente e ele direcionou para os Açores, foi pilotando sem nenhum motor funcionando e pousou na pista. Caramba! E não aconteceu nada com ninguém. O avião, ele fez um pouso mais duro, Que né? absurdo! Mas voltou a voar Mas depois. se você estivesse dentro desse avião, qual seria a sua sensação? Sensação que está caindo mais rápido que o normal, ou não? Não. A mesma razão de descida. Pareceria uma descida normal. Caramba! Só que extremamente silenciosa, porque não tinha motor, né? Só o barulho do vento. Aquele caso que aconteceu no Rio Hudson lá, seria mais ou menos mais ou menos aquilo, isso. Você viu? Perdeu os 2 na decolagem e ele foi planando até pousar no Rio. Cara, que doideira! Imagina o pânico de você estar no meio Tava no meio da cidade de Nova York. Ele chegou a sobrevoar a cidade, atravessou. Ele decolou de LaGuardia, né? Prédio para tudo quanto é lado ali. E ele... Foi bom ter dado problema logo de cara ou isso é ruim? Não, isso é muito ruim. É? É muito ruim. O ideal, né, se é que existe ideal, não existe ideal para acidente. Menos pior, né? Quanto mais alto você tiver, melhor. Justamente por causa da razão de planeio. Você tem tempo de planejar onde você vai pousar. E ali eles tomaram decisões muito rápidas. E ele decidiu pousar no Rio porque ele não conseguiria voltar para o aeroporto. Não tinha esse cálculo, não daria para chegar até lá. Ele... Pelo que ele avaliou na hora, ele falou, se eu voltar, eu não chego. E, eu caí no meio de prédio, é bem pior do que tentar o Rio. E ele foi para o Rio. Caramba. Esse é um das coisas que as pessoas falam assim, se o avião um dia for autônomo, de inteligência artificial, não tem mais piloto, será que um algoritmo tomaria essa decisão que esse cara tomou? Exatamente. Porque... Esse é um ponto, só que eu tenho um ponto também. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dessas pessoas. Porque se ele chega à conclusão que dá para voltar pro aeroporto? Pro aeroporto e dá para pousar no Rio, mas no aeroporto ele teria a integridade do avião ficaria melhor e no Rio, por exemplo, ele machucaria mais o avião. E ele tem um parâmetro de tentar salvar as pessoas e também manter o avião na melhor qualidade, assim. Aí ele ia por lá, mas, porra, esse daqui estava mais perto. Você entendeu o meu pensamento? Mas ele não... nessa hora, você não pensa... Não, tô falando se fosse uma máquina, se fosse se fosse uma máquina? Uma inteligência que sim. ela tivesse essas programações. Um humano, claro que nunca vai pensar na máquina, mas a máquina faria, eu vou tentar o melhor dos mundos. Trazer o avião inteiro e trazer todo mundo. Sendo que aqui eu vou ferrar com o avião, mas vou salvar todo mundo. Então ele vai tentar o melhor dos mundos. Isso, ele vai fazer milhares de cálculos por segundo. Mas tem uma coisa interessante. Na hora que ocorreu a colisão com os pássaros, que é esse acidente especificamente, um bando de ganso canadense passou na frente do avião e os 2 motores não suportam isso. O tempo que um ser humano demora para identificar o problema é muito maior do que a inteligência artificial faria. Entendeu? Para a inteligência artificial seria muito rápido. Perdi os 2 motores, eu estou a tal altitude, o vento é tanto, já está todos os cálculos ali disponíveis para ele tomar a decisão. E de repente seria mais fácil voltar para o aeroporto. E essa é uma das questões que o filme levanta. Que no simulador de voo, os pilotos conseguem voltar para o aeroporto na altitude que ele perdeu os 2 motores. E aí o piloto fala, mas vocês não estão levando em conta o tempo que eu levei para identificar o problema. Põe mais 7 segundos aí, que foi o tempo que eu levei. 7 segundos é nada. Mas foi o tempo necessário para ele identificar. E aí com 7 segundos o avião não chegava mais. Cara, É 7 sensacional. segundos muda totalmente o panorama do negócio, cara. Que doido, velho. Muito legal. E nesse ponto você tá na mão do homem, né?
Porque deu esses problemas ou ainda assim a máquina ajudou ele a pousar no Rio? A máquina ajudou bastante. O Airbus A320. Na verdade, o Sully, que era o comandante do voo, e o copiloto dele... Era o Tom Hanks. Foi o Tom Hanks. Foi o Tom Hanks, O Tom Hanks na vida real. Esse cara, eu queria ele no meu avião, cara. Se o Tom Hanks tá no avião, eu tô tranquilaço, velho. Não, ele tá em todos os acidentes. Ele foi o náufrago, né? Não, Apollo 13 ele tava também? Apollo 13 também tava, voltaram. Esse cara, porra. Ele consegue voltar. Ele que ficou também aquele filme que o cara fica preso no aeroporto lá. Também, né? Ele, não é? Muito bom esse filme. E inclusive, quando outras pessoas estão presas, ele vai buscar. Ele foi buscar o soldado Ryan lá também. Isso, esse é o cara. Acho que chamou o Terminal, né? O Terminal. Terminal, isso aí. O que eu tava falando mesmo Que o Sully, o Sully, ele teve ajuda também da máquina. Sim, bastante. E ele tomou ações não previstas também no checklist. Existia um item no checklist que estava embaixo. Mas na hora que ele perdeu os 2 motores, a primeira coisa que ele fez foi ligar o sistema de força auxiliar. Que se ele fosse seguir o checklist, estaria lá embaixo. Quando ele fez isso, ele manteve os computadores de voo do avião alimentados. Porque a força elétrica do avião vem dos motores funcionando. O motor parou de funcionar, não tem mais força elétrica. Então, na hora que ele ligou a força elétrica auxiliar, o avião continuou manobrável. Tipo de um gerador. Isso. Então, ele tinha os controles. Porque o avião, esse avião específico, ele só funciona se ele tiver força elétrica e força hidráulica. Se ele não tem, não adianta o piloto mexer o comando dele, que é tipo um joystick, não vai mexer nada, não tem força hidráulica, não tem nada. Entendeu? E aí, quando ele faz isso, o avião continua manobrável e ele levou para um pouso praticamente perfeito no Rio. E ele tem que fazer isso e dar uma levantadinha na hora para pegar? No caso, ele mantém, o computador mostra numa tela para ele qual que é a atitude, ou seja, o ângulo que o nariz tem que fazer para ele ter a maior distância de planeio possível. Isso é mostrado. Arrastar o máximo possível? Isso, existe um ângulo de nariz, para cada avião depende velocidade e ângulo. Mas... Você fala muito em nariz, alguma coisa... pessoal, assim? Tem um colega, o Batistella, que ele me chamou de Nose. Aliás, ele mandou um abraço para você e disse que não perde um programa seu, cara. Pô, eu não vou sofrer bullying agora. Não. Só comentei, porque é uma coisa que, né, tá evidente. Você é um Boeing. É o nariz de Concorde. De Concorde. Altamente aerodinâmico. Pô, vou depois falar do Concorde. Então tem esse lance de você colocar o nariz num ângulo específico para ele ter o maior arraste, como que chama isso? Para ele ter maior sustentação, tá? Então ele aumenta essa... Se você coloca o ângulo errado, aquela razão de 9 para 1 pode diminuir para 7, por exemplo. Então você não vai tanto para frente. Mas é por quê? Porque o vento está batendo, a asa está um pouquinho levantada e o vento está batendo aqui e está sustentando? Tanto a fuselagem do avião quanto a asa é quem é responsável por a grande maioria da sustentação. Mas a barriga do avião também produz sustentação. Então você ficando em ângulo X lá que o fabricante definiu, você vai conseguir planar mais. Então é isso, ele manteve o avião naquela condição e você vê que ele não precisa apontar o nariz para descer, porque o avião já está descendo, a força da gravidade está trazendo. Gravidade que é outra coisa que também não existe para os terraplanistas. É outra explicação. Queria ver eles explicando um acidente desse. Mas enfim, a força da gravidade está trazendo o avião, ele só tem que manter aquele ângulo e tocar o mais suave possível. E foi o que ele fez, ninguém se machucou. E a avaliação que o pessoal fez foi perfeita, o pouso dele foi perfeito diante dessas condições? Sim. Que foi feito depois? Sim. Ele foi condecorado e tudo mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por voar com o Clube do Hangar TV. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!